Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 13, aula 13.2. Então, nesta aula, nós vamos completar este capítulo falando sobre potenciação e expressões numéricas. Dividi para que desse tempo de vocês assimilarem as regras, certo? Que eu vou ficar insistindo, repetindo. São duas. A regra para adição e subtração de números inteiros e relativos, que é a regra que a gente chama a regra do dinheiro. E nós temos a regra da multiplicação e divisão, que foi o tema da nossa última aula, certo? Indo para potenciação e expressão numérica, é uma junção das duas regras, por isso que eu preferi separar. A aula é bem curta, vou deixar poucos exercícios no formulário, porque nós temos bastantes exercícios da apostila para treinar, para praticar, para poder assimilar bem essas regras de sinais. Beleza? Então vocês vão ver aí que será rapidinho. Vou usar os próprios exercícios da apostila, esses eu preferi, né? Nesta aula eu preferi usar os próprios da apostila para vocês irem acompanhando. Então, por favor, peguem a apostila de vocês. Vamos começar pela página 354, exercício 3. Certo? Deixa eu me localizar aqui para me acompanhando na tela e na apostila com vocês. Bom, então nós temos aí na letra A seguinte expressão: mais 5 dentro do parênteses elevado ao quadrado, certo? Potenciação a gente já estudou, vocês já viram no sexto ano. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, certo? Multiplicação de fatores iguais. Base, expoente e o resultado é a potência, certo? Só para lembrar rapidamente. Base, expoente e o resultado chama potência. Então, ela é uma multiplicação de fatores iguais. A regra é simples e só existe uma. Você vai repetir a base quantas vezes o expoente mandar, certo? A base é 5. Está pedindo para repetir duas vezes. 5 vezes 5. Ah, por que não é 5 mais 5? Porque é uma multiplicação fator. Fator são pedaços de multiplicação. 5 vezes 5, 25. Estou usando a regra de sinal da multiplicação. Positivo multiplica positivo, resultado positivo. Ok? Menos 5 dentro do parênteses elevado ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5. A regra de sinal da última aula diz o quê? Que sinais iguais, o resultado é positivo. Então, 5 positivo vezes 5 positivo, 25 positivo. 5 negativo vezes 5 negativo, 25 positivo. Viu? Mesma regra, mesma regra. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, que será negativo, certo? Vamos ver a letra C. Bom, na letra C nós temos o mais 2, 2 positivo, certo? Elevado ao cubo, a terceira. Então, nesse caso aqui, regra da potenciação. Repete a base quantas vezes o expoente mandar. O expoente está mandando repetir 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes que dá 8. De novo, regra de sinal. Positivo vezes positivo dá positivo. Positivo vezes positivo vai dar positivo. Olha o que eu fiz. A regra de sinal não são para 3 fatores. Você vai aplicando um de cada vez. Mais 2 vezes mais 2 não vai dar mais 4? 4 vezes 2 vai dar 8, certo? Olha agora, olha agora.
Olha aqui a diferença. Diferença é que agora é negativo e está elevado ao expoente 3. Então, eu tenho que repetir o menos 2 3 vezes. Olha a regra de sinal. Olha a regra de sinal. Negativo vezes negativo dá o quê? Positivo. E positivo vezes esse negativo vai dar negativo. Certo? Certo? Por isso que deu menos 8. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. E mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, porque os sinais são diferentes. Qual que é a regra? Gente, aqui é a regra, aqui, ó, aqui é aquela regra, são aqueles tipos de regra que eu falo na sala de aula para vocês. Com a minha linguagem, uma maneira mais simples, diferente do que está na apostila. Se você pesquisar na internet, a regra é diferente. Então, assim, é da maneira que eu memorizo, tá? Vocês não precisam, vocês não são obrigados a memorizar exatamente do jeito que eu vou colocar aqui para vocês. Por isso que eu peço, anotem aí na apostila de vocês, anotem no caderno, com a linguagem de vocês, do jeito que vocês vão conseguir lembrar. Quer repetir o que eu escrevi aí? Ótimo, também não tem problema nenhum. Eu só estou dando a liberdade de vocês utilizarem os recursos que vocês quiserem para poder memorizar. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Para mim, quando o expoente é par, olha aqui, ó, expoente par vai servir para o 2, 4, 6, 8. Quando o expoente for par, o resultado, ó, tá vendo? Eu memorizo, ó, o resultado. Só que o nome deste termo é a potência, certo? Chama de resultado de uma maneira mais simples, mas eu sei qual que é o nome correto desse termo em uma potenciação. Para mim memorizar, para mim é mais fácil. Quando o expoente é par, expoente par, expoente, tá vendo? 2, 4, 6, 8. Eu repeti para ficar na cabeça de vocês. O resultado, que é a potência, ele sempre será positivo. Sempre, sempre. Dá para ver aqui, ó. A base positiva deu positivo e a base negativa também deu positivo. Então, quando o expoente for par, eu não preciso me preocupar com a regra de sinal. Sendo negativo ou sendo positivo a base, a potência, que é o resultado, vai dar positivo. Certo? Tranquilo. Agora, quando o expoente é ímpar, aí vocês viram aí, ó, tá aí o exemplo, vocês viram que já deu diferente, certo? Então, como é que ficaria a regra para quando o expoente é ímpar? Quando o expoente é ímpar, 1, 1, 1. Ah, mas o número elevado a 1 é ele mesmo. Sim, mas 3, o 5, o 7, qualquer destes expoentes ímpares, na minha cabeça eu memorizo assim, ó. Se a base é negativa, o resultado é negativo. Expoente ímpar, base negativa, o resultado, que é a potência, é negativo. Certo? Por quê? Por quê? Porque não importa se ele é ímpar ou par. Quando a base é positiva, é positivo, expositivo, expositivo. É positivo, sendo par ou sendo ímpar. Agora, quando você faz, combina os dois, certo? Combina os dois, ó, base negativa, expoente ímpar. É fácil saber quando vai dar negativo. Não é tão difícil. Pode olhar aqui, ó. Dos 4 exemplos que eu peguei na apostila de vocês tem mais. Aí vocês vão preenchendo todos. Tá? Até para ir memorizando. Eu peguei só até a letra D, que cada um daí é repetido. Na apostila de vocês vai até, pra vocês terem uma ideia, então aí, né? Vai até a letra P. Né? Quase o alfabeto inteiro para vocês memorizarem. E aí vocês vão ver a regularidade. Vocês vão ver isso nos exercícios, certo?
Quando combinar os dois elementos, base negativa e expoente ímpar, vocês vão ver que só nesse caso que ele vai dar negativo. Beleza? Beleza. Continuando. Eu disse continuando. Descontinuando, mas é o tempo dele. Pronto, agora ele obedeceu. Olha lá, prestaram atenção no parênteses? Prestaram atenção no parênteses? Vocês vão ver que agora a apostila, ela pede para que vocês justifiquem desculpa, uma afirmação. É uma afirmação, a apostila afirmou na página 355, no exercício 6. Pega aí. 355, exercício 6. Olha só o que o exercício diz. Que menos 5, do jeito que está escrito ali, sem parênteses, menos 5 elevado ao quadrado é diferente de o menos 5 dentro do parênteses elevado ao quadrado. Ele não está perguntando, ele está afirmando, e ele quer que você explique por quê. Então, vamos explicar aqui a minha maneira. Vamos fazer o cálculo e vamos ver que por que ele está afirmando que é diferente. Qual é a conta que ele fez? Então, separei. Então, peguei o menos 5 sem o parênteses elevado ao quadrado. Aquele menos que está atrás do 5 não é sinal do 5. Ali é o sinal de oposto, é um sinal de operação. Então, quem está elevado ao quadrado é apenas o 5. O menos é o sinal de oposto, é o sinal de operação, está atrás. Então, nesse cálculo, eu mantenho ele atrás. Ou seja, o 5 que está elevado ao quadrado, ele é positivo e o sinal de oposto dele está lá. Então, significa que eu vou fazer mais 5 vezes mais 5. Poderia deixar assim o sinal aqui dentro, tá? Vocês sabem que quando não tem o sinal é positivo, mantive aí para poder deixar mais explícito para vocês a explicação. Mas vocês vão ver que no dia a dia, lá na lousa, na sala de aula, nos exercícios, eu não mantenho esse mais 5 aqui, tá? Vocês já sabem disso. Bom, então, qual que é a regra? Qual que é a regra? Que a gente vai entrar, inclusive, nas expressões numéricas. Se eu tenho multiplicação, eu tenho que fazer antes, né, do que o oposto, o sinal de oposto aqui. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? 5 vezes 5, que deu mais 25. E aí, olha aquela regra que ficou. Olha aquela regra. Inclusive, a gente ainda estava lá na sala de aula, no ensino presencial. Quando você tem esse sinal negativo antes do parênteses, o que ele faz? Ele muda o sinal do número que está lá dentro. Então, o resultado deu 25 positivo. Porém, como eu tenho um sinal de oposto ali atrás, certo? Vai dar menos 25. Então, significa que este termo aqui ao quadrado, ele dá resultado menos 25. E quanto que dá esse aqui? Esse aqui a gente já sabe, esse aqui a gente já fez, certo? Esse aqui, ó, por estar dentro do parênteses, está claro que quem está elevado ao quadrado aqui é o menos 5. Nesse caso, esse menos não é de operação, não é de oposto. O menos é o sinal do 5, mesmo porque ele está elevado ao quadrado. Aqui é menos 5 elevado ao quadrado. Aqui é menos 5 elevado ao quadrado. Tem uma vírgula, certo? Aqui é menos 5 ao quadrado. Aqui é menos, vírgula, 5 elevado ao quadrado. Eu acho que está claro, né? E aí a regra de sinal a gente já conhece. Então aqui fica negativo que multiplica negativo. E negativo que multiplica negativo, a gente sabe que o resultado é positivo. Então, como eu falei, a apostila pediu justifique
certo? Afirmou que é diferente porque é diferente. O resultado é diferente. Então, ó, atenção no parêntese, calma, pensa, interprete primeiro, certo? Então, vocês vão preencher o exercício 6 com esta justificativa. Isso é uma justificativa para o que a apostila está dizendo, certo? Expressões numéricas. Para as expressões numéricas, eu vou usar o exercício 7 da página 355 aí mesmo, certo? Então aqui, primeiro simples, mas não importa o tamanho dela, a regra é a mesma, né? Quais são as regras que nós temos? Primeiro, as regras dos símbolos matemáticos, né? Então, quais são? Parênteses, colchetes e chaves. Então, isso aí vocês sabem desde o quinto ano. Parênteses, colchetes, depois as chaves. Depois vem as regras das operações, certo? As regras das operações diz que, primeiro, nós temos que fazer potência e raiz, que é a mesma ordem, não é primeiro potência, depois eu sempre explico assim, primeiro potência, depois a raiz. Então, se tiver uma potência, eu tenho que fazer primeiro... Não, potência e raiz, ordem 1 de prioridade igual, potência e raiz, mesma ordem de prioridade. Multiplicação e divisão, ordem 2 de prioridade. E adição e subtração, ordem 3 de prioridade. Por isso que eu tenho uma potência, que é ordem 1 de operação, mas eu tenho um parênteses, que é a ordem número 1 geral, certo? Então aqui não tem muito segredo. Tenho que efetuar primeiro o que está dentro do parênteses. Menos 5 mais 7. Aqui, ó, a regra do dinheiro, que já é outra, já é aquela primeira regra. Ó, eu gastei 5 e tinha 7. O que aconteceu? Eu fico com 2, 2 positivo. Tá vendo aqui? Eu nem mantive o positivo lá dentro, certo? Eu só mantive o parênteses para poder dar ordens que eu fiz o cálculo aqui, certo? 2 elevado ao quadrado é 4. Simples, acabou. Essa aqui já está envolvendo 3 operações. Tá vendo? 3 operações. É pequenininha, mas já está envolvendo 3 operações, porque o importante aqui é eu passar a ordem para vocês. Então, ó, eu tenho menos 3, que está multiplicando o menos 2 mais 7 dentro do parênteses elevado ao quadrado. 3 operações. Ordem geral, ordem prioritária, parênteses, não tenha dúvida, parênteses. Eu tinha R$ 7 e gastei 2, fiquei com 5 positivo. Bom, agora eu tenho o menos 3, que multiplica o 5, o mais 5 que está ao quadrado. Agora vem a ordem das operações. Qual que é a primeira ordem? Potenciação primeiro. Potenciação primeiro. Então, eu fiz 5 ao quadrado, que deu 25, certo? Positivo, certo? Expoente par positivo. E agora eu faço a multiplicação. 3 vezes 25 dá 75. Regra de sinal. Olha a outra regra de sinal. Sinais diferentes, resultado negativo. Tá vendo aqui, ó? Uma regra de sinal aqui, ó. Eu gastei 2 e tinha 7. Se eu tenho 7 e gasto 2, porque aqui é a regra do dinheiro, porque é adição e subtração. Regra do dinheiro. Eu tenho 7 e gasto 2, fico com 5. Aqui já é a regra da multiplicação. Sinais diferentes, resultado negativo. Beleza? E agora? E agora? Deixar aí para a gente pensar. E agora? Eu tenho menos 7 sem o parênteses, certo? Da tela passada, mais menos 7 com o parênteses elevado ao quadrado. E aí, quanto vocês acham que vai dar isso aí? O que eu tenho que fazer primeiro? Quanto vocês acham que vai dar? Essa é a nossa pergunta, o nosso desafio para o fórum de perguntas e comentários, certo? Não vou responder agora, pensem aí, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, certo? Calma, pensa, e aí qualquer dúvida,
a gente debate, vocês vão debater entre vocês e eu posso ajudar ali lá no fórum de perguntas e comentários, certo? E agora seria muito importante vocês pararem um pouquinho, como eu falei, eu não vou deixar muitos exercícios aqui no formulário, para que vocês treinem este exercício da página 358, exercício 3. Porque neste exercício, 358, exercício 3, são várias expressões numéricas curtinhas, igual essas, para que vocês treinem a ordem, as regras de sinais, para ficar bem acostumado. E aí também já vai treinar a multiplicação e divisão de número decimal, porque tem número decimal, 1,2, 2,4, para fazer o cálculo também. Beleza? E nossa tarefa de casa, certo? É uma tarefa grande, eu sei, é uma tarefa grande, só que vocês têm até a segunda-feira da próxima semana para fazer, porque na quarta-feira nós vamos fazer a nossa avaliação, então assim, não vou passar tarefa, eu vou passar um plano de estudo no horário da atividade e no horário da live a gente vai fazer a nossa provinha, tá? Então assim, são muitos exercícios, isso é porque eu selecionei alguns ainda e dividi, ó, vocês verem, ó, 5, 6, 7, 8 não precisa, 9, 10 e 11, porque são exercícios para treinar, para repetir, são exercícios de fixação, para que vocês consigam ficar de uma maneira clara na cabeça de vocês essas regras de sinais e das operações. Beleza, meus amigos? Abraço, espero vocês na live daqui a pouco. Valeu!